Posição. Vamos chamar para apresentar agora o próximo caso, a doutora Michele Raiz. Doutora Michele, que é nossa hepatologista clínica aqui do Hospital 9 de Julho e também médica hepatologista do Serviço de Transplante do Brigadeiro e também pós-graduanda do Hospital das Clínicas. Isso, obrigada. Tá funcionando? Tá. Então, o caso que eu vou apresentar é um paciente que esteve conosco aqui por muito tempo, JG. JG, de 70 anos, ele era bancário, aposentado, em segmento ambulatorial por cirrose hepática por álcool. Esse paciente, na verdade, era um paciente que era seguido por nós desde 2012, quando fomos chamadas a uma avaliação à UTI de um paciente que tinha feito uma artroplastia no joelho coxofemoral à direita e descompensou em ascite, encefalopatia hepática e desde então, bem compensado, após o episódio agudo, a compensação da doença, eu vou expor mais para frente, o paciente iniciou um segmento ambulatorial, ficou muito bem, perdeu o segmento e em outubro de 2016, após um ano de perda de segmento, ele retornava na consulta ambulatorial com relato de recidiva de álcool, ficou 3 anos abstinente, em moderada quantidade. Posteriormente, isso aqui foi um pouco subjugado, mas a consulta ambulatorial, a esposa relatava um uso moderado, todos os finais de semana, em grande quantidade, e quando tinha festas na família, e a família é bem festeira. Ele se queixava de um aumento de volume abdominal e uma lentificação para as atividades diárias. Então, de antecedentes, ele em 2013, nós o inscrevemos em lista de transplante. Como ele ficou abstêmio do álcool, ele foi removido por mel de mínimo. E como o paciente realmente estava muito compensado, eu não fiz nenhuma justificativa para a Câmara Técnica solicitando a permanência por mel de mínimo. Então, de antecedentes, ele teve essa artroplastia em quadril direito, em 2012, que foi quando a doença... Quer falar? A doença hepática descompensou, fez uma ascite bem volumosa, ficou na UTI, fez encefalopatia, fez insuficiência renal sem necessidade de diálise, mas o paciente fez um choque séptico de foco pulmonar, que foi revertido e aos poucos foi compensando também a doença hepática. Tinha um ataque à arritmia em uso de propranolol também sem segmento e um diabetes insulino dependente também sem controle. Tinha já uma nefropatia incipiente relacionada ao diabetes em tratamento conservador. Nessa consulta, ele relatava, nessa consulta de outubro de 2016, ele estava usando as mesmas medicações prescritas há 1 ano atrás, usava furosemida 40 mg, espirulactona 100 mg, propranolol 20, lactulona, mirtazapina, zolpidem, todos sem controle. Na verdade, esse paciente, nesse período que ele esteve todo compensado, ele não tinha mais ascite. Inclusive, essas doses de diuréticos já haviam sido diminuídas. Não tenho certeza se haviam sido suspensas, mas ele voltou ao uso do diurético por conta própria, porque tinha notado o retorno da ascite. Bom, frente a um paciente com aumento de volume abdominal, né, que vinha bem compensado, com descompensação e lentificação, nós mandamos o paciente para a internação. De exames admissionais, ele tinha estes exames, uma hemoglobina de 10, plaqueta de 110 mil, na urina nada digno de nota, uma bilirrubina que não era muito alta, creatinina dele, que o basal era de 1,2, 1,5, um pouquinho mais alta, e uma alfa-fetoproteína que nos chamou a atenção. Sódio, potássio e a tipagem sanguínea do paciente era tipo O. O ultrassom admissional, ele tinha sinais de hepatopatia crônica, de hipertensão portal, uma ascite moderada. Sinais de nefropatia já eram existentes. A admissão fez um eco também sem alterações dignas de nota. Ele trazia uma endoscopia externa que um colega havia pedido, na tentativa de levar alguns exames para mim, ambulatorial, que tinha varizes de fino calibre e uma gastropatia hipertensiva leve. A nossa conduta foi suspender o uso de diuréticos, fazer a expansão com albumina,
Antibiótico empiricamente até o resultado final, os resultados finais de cultura, o paciente estava extremamente lentificado, não tinha história de constipação. E uma imagem trifásica na busca do diagnóstico de carcinoma hepatocelular por conta da elevação de alfa-fetoproteína, que era de 100. Foi discutido com os familiares sobre abordagem e programação terapêutica, porque, sabidamente, eram familiares extremamente ansiosos, muito cuidadores, mas ansiosos, e que, logo na primeira abordagem, já perguntaram sobre o retorno à lista do transplante. Né? E foi muito discutido sobre a recidiva do uso de álcool e que, além de precisar de uma avaliação muito mais fina, muito mais delicada, o uso de álcool seria impeditivo para essa situação neste momento. Bom, na ressonância, a Aline está aqui? Na ressonância que foi solicitada, nós não usamos a tomografia com contraste por conta da nefropatia, tinha uma alteração de função renal. Foi feita uma ressonância de abdômen, né, logo no início da internação, e o que havia era essa formação cística de 4 centímetros, que ele já mostrava em imagens anteriores. Ainda não. Tinha esse nódulo no segmento 8, de 2 centímetros, que tinha um realce periférico, que era persistente no estudo dinâmico, mas eles colocavam como inespecífico. Tinha uma veia porta de 1,44, não parecia ter trombose mais importante, mas tinha essa trombose parcial aqui, parcialmente recanalizada no terço médio distal. Uma ascite leve, embora eu discorde, mas foi o laudo, veia paraumbilical recanalizada e sinais de nefropatia. Bom, tendo em vista aquela alfa-fetoproteína elevada, que poderia ser do consumo de álcool, mas também poderia ser uma lesão de carcinoma hepatocelular que estivesse descompensando o quadro, nós resolvemos repetir a ressonância com o Primovist. A doutora Aline provavelmente vai discutir sobre isso na discussão. Então, na ressonância com o Primovist, além de todas as alterações detectadas anteriormente, havia uma área de distúrbio perfusional em segmentos 6 e 7, não relacionada a outras lesões, não achavam nódulos aqui, nada relacionado a isso. Um nódulo no segmento 2 e 3, suspeito de CHC, displasia de alto grau. E ainda mais 3 imagens menores que 1 centímetro, provavelmente, displasia de alto grau. Desculpem, aqui é exatamente 1 centímetro essa lesão aqui do segmento 2 e 3, que eu acho que eu não coloquei. Não coloquei. É de exatamente 1 centímetro na ressonância. A tomografia de tórax e a cintilografia óssea não evidenciava nenhuma metástase à distância, caso realmente isso fosse um carcinoma hepatocelular, como nós imaginávamos que era. A conduta, como ele já estava melhor clinicamente, foi alta, segmento das lesões de 3 em 3 meses, reintrodução dos diuréticos em dose baixa, a CIT estava em evolução e reavaliação ambulatorial precoce. A discussão sobre a indicação de tratamento ou não das lesões foi abordada com a família e que não havia, no momento, nenhuma indicação de tratamento até revê-lo ambulatorialmente. Em novembro, ele reinternou por encefalopatia grau 2, sem fatores desencadeantes definidos, aumento da CIT e piora da função renal. Não deu tempo desse paciente voltar ambulatorial. Na verdade, ele nunca conseguiu voltar ambulatorial por conta das internações. Havia uma piora da CIT, não tinha nenhum fator desencadeante conhecido, sem constipação, sem febre ou outras queixas. Ele e a família relatavam que realmente ele estava abstinente do álcool desde a primeira internação. A nossa conduta foi a coleta de exames para diagnóstico diferencial, a paracintese diagnóstica, suspensão de diuréticos, expansão com albumina. Nesse momento, pela má resposta ao uso dos diuréticos, foi coletado um sódio urinário de 24 horas. Na programação de alta, o trato, esse paciente foi compensado em 1 semana. 24 horas antes da alta, ele apresentou uma hemorragia digestiva importante, com hematêmese e melena, sem estabilidade hemodinâmica. Nós o encaminhamos à UTI, foi iniciado droga vasoativa, aqui foi optado pelo octreotide, porque era um paciente idoso, portador de diabetes, IBP em dose elevada, coleta de exames, antibiótico profilático para peritonite,
preemptivo, acionado o pessoal da endoscopia. Aqui só para ilustrar os exames laboratoriais, esse era da admissão, na verdade dia 1º de novembro, dia da admissão, pré-HDA e pós-HDA. Com queda de hemoglobina significativa, de 2 pontos. Essa era a endoscopia do paciente. Eu acho que na hora de passar para o fundo, a minha legenda aqui ficou clara, mas na verdade então que esse paciente sangrou foi de úlcera péptica. Existia pontos de varizes de grosso calibre, médio calibre. Foi realizada também ligadura elástica. E aqui o tratamento para a úlcera gástrica, que tinha até um coto visível, foi feito o hemoclipe e solução de adrenalina. Esse paciente, na verdade, negava de forma taxativa o uso de anti-inflamatórios, mas no dia seguinte, numa conversa com a Marta, os familiares acabaram contando que ele usou muito anti-inflamatório para uma dor lombar. Então, aqui a gente teve o quadro de uma hemorragia digestiva não varicosa. Importante, com estabilidade hemodinâmica. Ele recebeu 2 concentrados de hemácia, a droga vasoativa foi suspensa, manutenção de altas doses de BP, já que o sangramento não foi varicoso, nós suspendemos o octreotide. Ele passou muito bem, usou o antibiótico por 7 dias, teve uma melhora clínica gradual, e em virtude dessa descompensação, os familiares acabaram, como eu disse já relatando os UDINEs, mas questionando muito e muito insistentes com a questão do transplante, já que ele vinha apresentando descompensações relacionadas à cirrose, e não só à cirrose, como o uso de anti-inflamatórios, tá? Também, na programação de alta, tinha acabado de sair da UTI, esse paciente apresentou um novo episódio de hemorragia digestiva. Ele, na verdade, apresentou uma enterorragia. Foi autolimitada, de pequena intensidade, não houve instabilidade hemodinâmica, mas houve queda de hemoglobina e nós submetemos ele ao novo exame. Não encontramos nada no trato superior. Foi submetido a uma colono, também nós não visualizamos um ponto de sangramento. O que não tem descrito, e eu me lembro que foi discutido, é que o hemoclipe estava solto no seco. Isso está relatado no prontuário, mas a gente não conseguiu visualizar isso na imagem. Talvez tenha sido um laudo provisório que depois não foi reproduzido. Mas não sei se justificaria um sangramento, uma enterorragia de pequena monta, acredito que não. Bom, esse paciente foi novamente compensado clinicamente, recebeu alta com uma programação de erradicação de varizes esofágicas, profilaxia secundária e beta-bloqueador, porque ainda exibia uma certa resposta ao uso dos diuréticos. Ele acabou, durante a última internação, sendo submetido a doses baixas, tinha um sódio urinário de 59, eu vou mostrar mais à frente, mas por conta da encefalopatia e piora renal, dias antes da alta, nós suspendemos e consideramos ele um intolerante ao uso de diuréticos. Mas o beta-bloqueador nós acabamos mantendo, mesmo com esse quadro da ascite refratária, porque parecia que a hipertensão, o sangramento da hipertensão portal poderia ser um pouco mais perigoso, porque tinha varizes de grosso calibre, sinais da cor vermelha, então nós resolvemos manter o beta-bloqueador. Mesmo mantendo a profilaxia secundária, com beta-bloqueador e erradicação, ele fez ainda uma erradicação ambulatorial aqui nesse ínterim. Ele apresentou uma nova hemorragia digestiva alta no dia de Natal, em grande volume, com grande estabilidade hemodinâmica. A Marta que o viu dia de Natal. Foi tratado como sangramento varicoso. Claro, aqui nós optamos por entrar logo com a terlipressina.
Foi para a UTI, antibiótico de amplo espectro, porque estava apresentando internações repetidas, solicitada a endoscopia com tratamento endoscópico, tinha varizes de grosso calibre com sinais de sangramento recente. Essa aqui era a endoscopia dele do dia 25. Então, o paciente continuou evoluindo de forma importante da hipertensão portal. Notem que, eu não sou endoscopista, mas parece que ele tem varizes de calibre pelo menos médio a grosso e já tinha sido submetido a pelo menos umas 3 erradicações, com 5, 6 anéis, 6 pontos, e ele progredia da hipertensão portal. Ele ainda apresentou internações no mês de janeiro, pelo menos umas 2 ou 3 internações por encefalopatia sem fatores definidos. Ele iniciou, na verdade, uma alta frequência de paracenteses, com quadro consumptivo importante, mesmo a despeito da suplementação alimentar. Havia acompanhamento conjunto com o pessoal da nutrologia, mas o paciente era nitidamente ia se consumindo. E realmente, cada vez mais, a frequência das paracenteses eram aumentadas. Nesse momento, ele já era um child de C12, com esses exames, e um MELD de 20, a creatinina de 2, a CIT muito importante, e acabou fazendo um episódio de encefalopatia grau 3, sendo encaminhado à UTI. Com todas essas descompensações somatórias de descompensações relacionadas à cirrose, mas a somatória do quadro consumptivo, da idade, o uso de álcool, nós fizemos uma proposta de paliação. Para o quadro da ascite refratária, ou ascite intratável, nós propusemos o Pleurex para a família. Ele tinha uma contraindicação ao TIPS, porque era um paciente que fazia muita encefalopatia e tinha uma nefropatia. O quadro dele não era uma síndrome hepatorrenal. E o transplante hepático nós também contraindicamos nesse cenário clínico. A família procurou uma segunda opinião, nós deixamos eles realmente bem à vontade, eles tinham esse direito. Procurou uma segunda opinião de uma outra equipe e o filho queria muito ser doador para intervivos. Eu acredito que equipe nenhuma faria intervivos num paciente que o MELD não refletia a gravidade desse doente, né? E eles propuseram para o paciente que procurasse outro estado na busca de transplantar com o MELD mais baixo. Esse paciente foi submetido a uma série de exames, repetiu todos os exames necessários, inclusive ressonância, tomografia, tórax, cintilografia, urina de 24, passou por uma série de exames, mas fez uma nova hemorragia digestiva em fevereiro de 2017, relacionado à hipertensão portal. Apresentou instabilidade hemodinâmica, foi entubado, droga vasoativa, além do uso da talipressina, e foi submetido à ligadura elástica no dia 20 na data da internação. Acabou evoluindo com choque séptico, de foco pulmonar, de amplo espectro, melhorou do choque, saiu do choque, teve uma melhora hemodinâmica importante, mas não saiu da encefalopatia hepática. Essa aqui é a endoscopia da última hemorragia digestiva dele em 20 de fevereiro. Foi novamente submetido à ligadura elástica. Frente a todas as complicações e refratariedade ao tratamento clínico, os familiares pela primeira vez concordaram com a proposta de tratamento paliativo e foi iniciada medidas de terminalidade, porque esse paciente não saiu mais da encefalopatia grau 3. Ele foi de alta para o quarto. Quando ele foi de alta para o quarto, encefalopatia grau 3, ele acabou melhorando, voltou para um basal de encefalopatia grau 2, onde ele permaneceu por um dia, 24 horas de encefalopatia grau 2, foi quando a família fez uma grande festa para ele. Foi o aniversário dele, foi exatamente o dia que ele saiu da UTI. A visita foi liberada 24 horas por dia. Ele usou só medicações sintomáticas e sedação e foi a óbito no dia 18/3. Essa foi a festa de aniversário para ele, esse doente aqui, que ficou em encefalopatia grau 2 por 24 horas, eu acho que só mesmo
para a festa. 24 horas antes do óbito, eles fizeram uma outra festa que eu não consegui a imagem, porque é só um filme, aí não tinha como ocultar aí o rosto dos familiares. Assim, mostra o perfil da família acolhedora, mas bem festeira, né? Eu só queria ver se eu consigo passar a imagem da ressonância dele, que eu acho importante ver as imagens, principalmente porque tem provável diagnóstico de carcinoma hepatocelular minúsculo. Embaixo tem uma marca de filme que se você colocar o botão direito do mouse, ele move. Uhum. A discussão precisa ser aqui. Tá bom? Tá ótimo. Você quer olhar a imagem primeiro? Bom, só localizando as sequências. Bom, é um paciente que a gente já observa aqui na avaliação do fígado, sinais já de hepatopatia crônica. A gente tem uma superfície irregular, já tem hipertrofia do lobo caudado, uma textura mais heterogênea. Uma coisa que chama a atenção da gente é esse baço, né, uma esplenomegalia bem importante, chegando quase à fossilíaca, que corrobora com os achados de hipertensão portal significativa, que se manifestando com vários HDAs de repetição. Né, aqui a gente está na fase arterial do exame, a gente vê o que eles chamaram de um distúrbio perfusional, né, uma área hipervascular aqui no segmento 7, e que era onde era relatado um nódulo na tomografia, né, que era de cerca de 2 centímetros. A gente vai olhar depois a fase mais tardia da doença. Aqui na fase arterial a gente vê também no segmento 2 um pequeno foco hipervascular, que depois a gente vai olhar no Primovich, que talvez seja a área que depois eles consideraram como suspeita. É um foco menor mesmo do que provavelmente tem 1 centímetro mais ou menos de medida, né? E a gente tem outras áreas também aqui hipervasculares que a gente precisa avaliar a fase tardia para poder definir um pouco melhor, né? Deixa eu ver. Aqui a gente está na fase portal. A ressonância ela tem um inconveniente de ter artefatos, né, que às vezes acontecem. Então, para um paciente que esteja em vigência de encefalopatia, um paciente muito grave, às vezes a gente não tem uma qualidade muito boa, mas acho que até diante do quadro do paciente ficou adequada. Ele tem um cisto, né, que foi o cisto que já tinha sido referido, bem grande. E eles chegaram a relatar alguma trombose de porta? Ela tem uma trombose de ramo portal que a gente pode observar aqui, né? Aqui é o tronco da porta que está pérvio, ramo esquerdo também, mas quando a gente chega aqui nesse ramo portal direito, a gente vê uma trombose desse ramo, né? Que é uma coisa que a gente precisaria. O alfafeto dele, você falou que era 99, né? 100. Então, uma coisa que nos preocuparia um pouco, porque essa trombose está bem na área que a gente, próxima à área que a gente via uma alteração hipervascular, né? E se a gente observa na fase arterial do exame, a gente vê que onde a gente tem essa trombose, a gente também vê uma parte um pouquinho de hipervascularização, mas já com ela hipo, né? Então não dá para ter certeza que seria uma trombose, por exemplo, tumoral, porque já na fase arterial ela está hipo, mas ela tem uma correlação com essa área hipervascular. Então, uma coisa que a gente teria que observar na fase de equilíbrio é se por acaso corresponde a uma trombose hemática ou associada a um tumor. Às vezes essa avaliação é difícil na imagem, e a gente precisa de todos os dados, né? Aqui tem outra área também que na fase portal a gente está vendo o hipo, né?
Deixa eu ver se eu encontro aqui as fases tardias e o Primoviste. Se a gente observa aqui, a gente vê algumas áreas, né? Aqui a área da trombose. E tem essa área aqui que lava, né? Na fase tardia. E aquela área no segmento 2, ela é um pouquinho mais difícil de ver, mas parece ser essa área daqui, né? Então, provavelmente ele tinha um tumor, alguns tumores bem precoces, e vamos ver se a gente... Aqui é o tardio. O cisto, ele geralmente ele fica mesmo nessa característica, né? Mas a gente vê uma outra área aqui que nos preocupa também, né? Que a gente vê uma área de lavagem nessa região e que não havia sido relatada no laudo. E essa trombose também nos preocupa de ser uma trombose do ponto de vista tumoral, né? Que você vê que ela chega a ter uma lavagenzinha associada, né? E aqui é aquela área do segmento 2, que confirma mesmo se tratar de um carcinoma hepatocelular. Deixa eu achar aqui. O Primoviste, ele é realizado em algumas sequências, né? Então, você tem aqui o primeiro de 10 minutos e, geralmente, ele faz alguns mais tardios, né? De 20, vou colocar o de 20, que geralmente ele é melhor. O contraste hepatoespecífico, para quem não tem costume de utilizar, ele, na verdade, diferente do contraste do gadolínio convencional, que fica apenas na parte dos sinusoides, na parte vascular, ele é captado pelo hepatócito e excretado no polo biliar. E quando você tem um hepatócito funcionante. À medida que você tem um tumor ou um cisto, por exemplo, esse contraste ele não é captado por um hepatócito, que é o que acontece no caso do carcinoma hepatocelular. É o que a gente observa aqui, por exemplo. Você vê uma área hipocaptante e algumas outras áreas também. O problema é que necrose, isquemia, fibrose também não captam contraste. Uma área sugestiva mais de distúrbio perfusional. Que pode ser, mas eram áreas, principalmente aquela área mais aqui no segmento 7, que ela era mais hipervascular, né? E se você vê, tem uma correlação com a trombose, né? Então, ao meu ponto de vista, talvez fosse uma trombose tumoral com uma área hipervascular. Associada a um CHC também aqui no segmento 7, que é onde a gente via uma correspondência na tomografia. Então, sim, mas não lavava. Eu acho que já era um CHC que talvez tenha evoluído com trombose tumoral e talvez fosse, na verdade, a causa de uma descompensação também, uma piora clínica e outro foco aqui no segmento 2, né? Tem que ser avaliado com cuidado, todos os exames, mas acho que era uma possibilidade forte, né? Aqui uma sequência mais do Primoviste, um pouquinho mais tardia, né? Em que a gente vê novamente aquela áreazinha no segmento 2, e essa área que é a trombose, que uma coisa que acontece na trombose tumoral é uma continuidade entre o nódulo e a trombose, né? E aqui é interessante que a gente vê bem nessa área do segmento 7, que era onde a gente tinha um foco hipervascular, se continuar com a área que você tem a trombose, né? Isso é uma coisa que a gente costuma ver muito em trombose tumoral, que é diferente da trombose. A trombose hemática, normalmente, ela diminui o calibre do vaso, enquanto a trombose tumoral alarga. E, geralmente, na trombose tumoral, você tem essa continuidade do tumor com o vaso. Uma coisa em relação ao alfa-feto, ela realmente, para o diagnóstico, às vezes do vírus C, do paciente que está com atividade inflamatória, ela às vezes não ajuda muito, porque ela pode estar elevada, mas no paciente que a gente considera que está abstinente, que ele tinha voltado a beber. Então, pode estar só relacionado com a atividade inflamatória, mas é um dado a mais que nos... Eu, na minha opinião, acho que ele tinha mais tumor do que a gente poderia ver e um CHC já com trombose tumoral. Além da Isso. Então, já acabou? Obrigada, doutora Aline. Vou pedir para compor a mesa aqui também, juntamente com o doutor Rodrigo Braga, que é cirurgião do transplante de fígado do Hospital do Brigadeiro, né? E vamos ver essa discussão, embora seja um caso riquíssimo, sobre todos os aspectos, de todas as complicações sobre as quais falamos o dia inteiro, eu acho que seria interessante, nesse momento, dar um foco maior nessa questão da indicação do transplante hepático em relação aos nódulos.
apesar do conflito de interesse, eu não conhecia o caso. Eu acho que esse caso reflete bem o que a gente tem diariamente lá no Brigadeiro, discussão de pacientes cada vez mais idosos que chega para a gente. Isso acho que com a melhora aí no cuidado, é muito comum os pacientes acima de 70 anos vir para avaliação de um transplante. Eu levantei alguns dados aqui do caso, ele realmente não parecia um caso favorável para ir para o transplante, principalmente aí pela idade, diabético, insuficiência renal crônica, um ataque à arritmia de etiologia não definida. Então, os pacientes, acho que acima de 70, tem que ser muito bem preparado, principalmente do ponto de vista cardiológico. E ele também tinha contraindicação aí por ter tido uma recidiva do álcool. Do ponto de vista do HCC, como a Aline levantou bem, um paciente com 2 patologias. E também o tratamento para o HCC dele seria o transplante, não seria possível ressecção, claro que era um child C, um child C12, MELD alto. E outro tratamento como quimiomobilização também não é possível aí pelo child, quadracite, uma disfunção progressiva da função hepática. E a gente sabe como é angustiante falar para a família que muitas vezes, talvez o transplante não é o melhor para ele, para o paciente. A família vem com uma expectativa muito grande do tratamento do transplante, então acho que a abordagem tem que ser bem conjunta e a família entender muito bem que nem sempre, às vezes, o tratamento preconizado é o tratamento ideal. Acho que o primeiro é a gente não fazer mais malefício do que benefício para o paciente. Era um paciente que depois que teve o quadro de recidiva, vem evoluindo com uma piora importante, com as múltiplas HDAs e internações, e com uma piora do status, que eu acho que ele nunca atingiu uma performance mínima para poder fazer o transplante. E acho que muitas vezes a família vai assimilando isso, vai vendo a evolução desfavorável, a progressão da doença, e muitas vezes eles acabam corroborando com a opinião do médico cuidador, e eu acho que foi muito bem conduzido aí, que refletiu na foto e na satisfação da família com a equipe. Acho que uma coisa importante nesse caso era realmente a gente... É um paciente difícil, né? Você vê, ele já tinha insuficiência renal, então você fica limitado até para fazer uso dos exames de imagem para tentar definir, né? Você limita o uso de contraste, ele ainda conseguiu fazer uma ressonância um pouquinho mais no início, antes de descompensar, mas às vezes a gente se depara com esse quadro, né? Que foi uma coisa que eu até coloquei, que a gente sempre tem que estar atento a esse paciente com cirrose que vem compensada e de repente descompensa. Então, CHC é uma coisa fundamental e vocês foram super precavidas e corretas em quando ele internou, já pensar nisso e solicitar um exame de imagem para poder afastar o CHC, e que a gente terminou confirmando que ele existia. E uma coisa muitas vezes difícil, que é definidora para o transplante, não é avaliar essa questão da trombose tumoral, né? Porque já que a trombose tumoral macrovascular termina sendo uma contraindicação para o transplante. E às vezes pela imagem isso é difícil, né? Aí a gente às vezes se depara. Tem alguns recursos que a gente às vezes utiliza, o próprio ultrassom, você fazer um Doppler para ver se você tem algum aspecto que sugira, ultrassom com microbolhas. Mas uma discussão multidisciplinar sempre é o mais importante. Você tem um radiologista que vai rediscutir o caso e rever. Então, acho que nesse paciente seria uma coisa importante também. Mas a própria evolução dele, a idade, como o Rodrigo falou, já era um paciente muito limítrofe e que, independente do carcinoma hepatocelular, a gente excluindo o CHC da história, já era um paciente muito grave e que provavelmente não ia se beneficiar do transplante.
E, infelizmente, aqui a gente vive essa situação onde só um MELD muito alto consegue transplantar. E, às vezes, quando o paciente atinge esse MELD muito alto, ele não tem mais status para que possa ser submetido para o transplante. A nossa né? impressão é que, quando eles ouviram a segunda opinião da outra equipe, o paciente já andava só na cadeira de rodas, né? Ele não ia conseguir nem pegar o avião para ir para outro estado, né? Porque garantiram que em outro estado, o MELD 18, 17, que era o que ele estava apresentando naquele momento, com certeza ele transplantaria. Mas aqui tem duas questões, né? A vontade própria do paciente, que não queria, né? Não queria mais. E realmente ele não tinha status, né? Ele tinha um impedimento, né, que foi a recidiva do álcool também, que foi uma coisa que, com certeza, no caso desse paciente, prejudicou muito o próprio, né, porque no início, logo quando ele começou a descompensar, que ele ainda talvez tivesse algum status, ele não podia ser transplantado, o que chama a atenção para a gente da importância, né, da questão da orientação e da abstinência do álcool, e muitas vezes do paciente ter um acompanhamento multidisciplinar com psicólogo e com psiquiatras que apoiem essa parte da abstinência do álcool. E você vê que ele, na verdade, é um paciente que ficou fora do ambulatório durante o ano, né? Justamente quando ele recidivou. Então, isso era um impedimento técnico, né? Então, vocês não podiam inscrever ele em lista quando ele ainda poderia, né, ter status para poder transplantar. E à medida que ele foi realmente tendo uma piora clínica, ele já não podia mais. Então, que aí ele já estava muito grave, né? Então, só chamando a atenção dessa questão do álcool, que ainda a gente às vezes fala tanto de vírus C, fala tanto de outras doenças, e a gente esquece de abordar muito a cirrose por álcool, que ainda é um fator etiológico muito importante no nosso meio. Eu acho que é importante falar que deixar claro que não é a idade que contraindica o transplante, né? O importante é a idade funcional, o status. Acho que os trabalhos cada vez mais enfatizam que o paciente bom para o transplante tem que ter uma condição mínima. Então, aquele paciente que, tirando o quadro, às vezes, de uma encefalopatia, de uma hepatite aguda fulminante, que ele chega na UTI e você transplanta 2 ou 3 dias depois, a condição ideal é que o paciente tenha uma condição mínima, que tenha uma capacidade funcional, motora, preservada, que consiga ter pelo menos os cuidados mínimos. E esse paciente, você viu que ele só veio progredindo da sua condição motora, de motricidade. Então, isso aí é bastante importante mesmo, essa parte do status funcional do paciente. Acho que a gente tem que enfatizar cada vez mais, independente da idade. Tem a questão também das comorbidades, né? Ele era diabético, já com a nefropatia diabética, tinha arritmia, né, como o Rodrigo comentou, chamando a atenção que a própria imunossupressão pós-transplante agrava tudo isso, né? E termina levando a uma morbidade pós-transplante muito alta também. Alguém quer fazer alguma pergunta? A plateia? Posso fazer uma última colocação aqui? Que a família pressionou muito, realmente, no sentido do filho se oferecer como doador inter vivos, como a doutora Michele falou. Eu queria perguntar ao Rodrigo, como que você responderia, orientaria para essa família? Se o filho vem e se oferece e fala, mas já que não existe o doador cadáver disponível, eu quero fazer o inter vivos. E como é a orientação de vocês nesse sentido? Olha, Marta, lá no Brigadeiro a gente não faz intervivos, então eu, sinceramente, não tenho uma opinião pessoal, mas não tenho muita experiência no intervivos. Acho que o Dr. Bahia, que vivenciou isso, pode dar opinião. Mas o intervivos tem uma coisa muito subjetiva, acho que variando de médico para médico, que é submeter o risco do doador. Né? Por você falar para o doador, uma pessoa saudável, essa é a grande discussão no Intervivos, cada vez mais aí a gente vê nos congressos, submeter o risco de uma pessoa saudável a um procedimento muito, muito grave. Então, talvez, acho que esse não era o melhor candidato para Intervivos, um paciente que vem piorando e talvez o filho ou o irmão devem ter outros filhos para cuidar. Então, acho que a minha linha de raciocínio é falar, olha, você tem mais gente para cuidar, seu pai foi bem cuidado, mas acho que não seria o caso.
O transplante intervivos ele tem um papel importante, especialmente com a questão da era MELD e a classificação dos pacientes por gravidade. Os pacientes mais graves recebendo o transplante, em tese, o transplante intervivos ele teria um papel cada vez menor em termos de fornecer órgãos para transplante. O que a gente vê na prática é que em São Paulo, de novo, é uma questão local, mas não dá conta, quer dizer, a oferta de órgãos não consegue dar conta da necessidade de transplante. Então, a discussão e a utilização de doadores vivos, eles têm sido mantidas ao longo do tempo. A gente achou que ia acabar, mas não acabou. Ainda é bastante mantido e não é só para criança, também adultos também têm feito bastante transplante intervivos. Uma das coisas que dentro da apresentação de hepatite fulminante a gente acaba discutindo é que é o uso de intervivos em fulminante, né? Que é uma pressão psicológica muito intensa, tal. A gente, como equipe, na época que fazia intervivos, nunca concordou em fazer intervivos de adulto em hepatite fulminante, primeiro porque o órgão acaba vindo mais rápido, e segundo porque existe uma pressão muito grande para uma decisão imediata, não dá tempo da pessoa maturar e entender bem essa decisão. Nesse sentido, às vezes, essa ansiedade de não ter o órgão disponível para um paciente que efetivamente se beneficiaria com o transplante, causa uma pressão semelhante e estimula as pessoas a se oferecerem como doadores. Existe uma questão que é maior, que é isso que eu estou falando. Agora, nesse caso específico, o transplante não estava sendo uma boa alternativa para o tratamento desse paciente. Então, a questão do intervivos, ela já tinha passado o tempo. Então, assim, dentro da colocação que foi feita na apresentação desse caso, se havia uma época onde isso podia ser discutido, não foi em nenhum momento da apresentação, talvez num tempo anterior, né? Continua sendo... Isso, então, na época que ele piorou, porque bebeu e tudo isso, né? Agora, eu vou falar uma outra coisa que é até mais polêmica que isso. E olha só, será que ele, aos 70 anos, quando ele resolveu, por conta dele, parar de fazer acompanhamento e voltar a tomar as pinguinhas dele lá, será que ele estava errado? É uma questão importante, assim, na hora que a gente define o desejo das pessoas, enfim, o que acontece é que desde que ele soubesse o que ele está fazendo, em termos de autonomia, ele pode ter autonomia para tomar suas decisões. E ele pode ter tido a decisão de que tomar... Pelo jeito ele estava certo. Então, é o que você falou, exatamente. Então, assim, a gente fica se prendendo nos aspectos técnicos e segurando e falando e não sei o quê. De novo, a história da dose do diurético, tem que tomar direitinho e tal. Será que esse ano, eu não lembro quanto tempo agora que ele ficou sem acompanhar, mas será que esse ano ou 2 anos que ele ficou sem ir no médico e tomando a bebida alcoólica que lhe dava prazer, e dá para quem é alcoólatra, ter um metabolismo que sente prazer quando toma o álcool e tal, será que ele estava errado? Né? Assim, é difícil da gente julgar, porque ele já era diabético, já tinha alteração de creatinina, já tinha uma série de coisas que ele não mudou tanto assim. O que deu mais tranquilidade à equipe nesse momento final foi ele tem HCC. Ele está no status que agora não dá mais. Então pronto, então estamos tranquilos porque agora já não é mais culpa do médico. Mas a gente não está considerando, a gente não está considerando a questão do desejo do paciente. Dar as informações para ele de forma que ele possa ter a capacidade de exprimir a sua vontade. De repente, a vontade dele era essa. Assim como pessoas agora, atualmente, têm
tem gente que até faz tatuagem, não me reanime, né? Você já viu isso? Eu já vi fotos na internet outro dia, o cara tatua, não quero ser reanimado, não quero fazer diálise, não quero ir para UTI, não quero. Então, esse é uma decisão antecipada que ele está tomando em relação aos seus últimos momentos de vida. Na verdade, o paciente não queria ser submetido ao transplante. E essa era uma vontade expressa, na verdade, desde a primeira vez que eu o listei. Mas a conversa com ele foi a seguinte: doutora, me lista, eu vou ficar bem. Se eu ficar pior, ok, a gente volta a conversar. Mas eu preciso trazer essa tranquilidade para minha família. Se a senhora me perguntar, eu não quero. Como ele tinha um mel de baixo, ele foi listado, a família ficou feliz e ele ficou 3 anos bem, muito bem compensado, voltando em todas as suas atividades. No retorno, na recidiva da doença, ele me falou com todas as palavras, assim como falou para todas as colegas da equipe: eu não quero o transplante, eu estou indo a essa consulta. Chorou, pediu desculpas, que na verdade foi um desabafo dele conosco. Eu não quero que a minha família saiba que eu estou contando a vocês, mas eu estou fazendo todos os exames, mas não é a minha vontade, eu preciso deixar a minha família feliz. Agradeço imensamente aos apresentadores, debatedores, e eu acho que realmente tivemos um dia maravilhoso, né, de grandes apresentações. Realmente eu fico muito orgulhosa de ver toda a nossa equipe aqui reunida para debater nesse nível. Agradecer novamente à instituição, ao Dr. Arthur Parada, à organização do DAD, por essa oportunidade, por esse dia que nós passamos aqui. Muito obrigada. Parabéns a todos aí, pessoal. Foi excelente. Foi muito bom.